saber um pouco mais das informações das leis biológicas, poder se conectar com esse mundo de informações, esse conjunto aí que nós gostamos de falar sempre dessas 5 leis, que nos ajudam tanto a compreender a origem do sintoma e poder então ir mais a fundo na reação do paciente, qual é o conflito que ele está vivendo, que está desencadeando uma alteração. Então, para ele poder ir mais a fundo no entendimento de si e poder melhorar por consequência das suas alterações. Hoje, então, como eu estava falando, era para ser uma live especial aí com a doutora Roberta Rocco, mas houveram alguns imprevistos, né? Boa noite, Lívia, boa noite a todo mundo aí que está entrando. A Roberta está, então, em viagem ao exterior e houveram algumas dificuldades, então, nessa viagem, que ela está bem por algum motivo de saúde. E pelo fato dela não estar bem, ela não pôde estar presente agora aqui com a gente para poder fazer essa live, contando um pouco da história ali dela, contando todos os processos que ela teve, que ela, não sei se vocês sabem, mas ela estava organizando um documentário e conversou com vários profissionais, vários cientistas de renome, falando um pouco então sobre o contexto de saúde integrativa, e ela ia nos contar cada um desses detalhes, dessas informações que ela aprendeu com todo esse pessoal, só que por esse imprevisto aí, uma questão meio de saúde dela mesmo, ela não pôde estar presente junto com a gente, mas espero que em breve ela esteja melhor e possa já estar com a gente para falar um pouco mais sobre as vivências dela e ensinar para nós também o que ela aprendeu junto com todos esses profissionais. Mas para não deixar vocês na mão, como eu prometi que eu ia estar aqui na live para conversar com vocês, eu vou fazer uma live de perguntas e respostas. Então, houveram algumas dúvidas que o pessoal deixou aí para mim hoje lá no WhatsApp. Então, sim, nós temos um WhatsApp das Leis Biológicas Experience 2019, onde as pessoas que estão no WhatsApp recebem, então, todo o conteúdo, as informações, recebem o link que vai ter para as palestras do evento desse ano. Se você que está aqui no YouTube e quer saber mais sobre o link do WhatsApp, está ali do lado nos comentários. O Cleverson deixou ali o link do WhatsApp para você acessar, para que você receba todas as informações do evento. Uma das perguntas que foi feito é sobre a candidíase. Quais são os conflitos que geram a candidíase? Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida também da candidíase. A candidíase realmente é uma infecção por fungos, né, que acontece, para quem já estuda as leis biológicas sabe que os fungos aparecem na fase de resolução do conflito. Ou seja, quando a gente sai do estresse. Então, quando eu estou em fase de estresse, nos tecidos derivados do endoderma, há uma proliferação de células e na fase de resolução há uma necrose desse tecido proliferado da fase ativa. E a partir do momento que há essa degradação do tecido, essa necrose do tecido, surge a necessidade de ter alguém para eliminar esse tecido que foi proliferado ali na fase ativa de estresse. Então, o fungo é esse micro-organismo que vai nos auxiliar, então, a necrosar ali e eliminar esse tecido em excesso. Então, existem alguns órgãos, alguns tecidos que produzem essa alteração que os fungos irão estar presentes nessa região para, então, eliminar esse tecido em excesso. Então, o fungo não é realmente um grande problema para nós, se o fungo só vai estar presente onde o terreno está apto a ele estar presente. Ou seja, o fungo não vai estar em qualquer lugar por acaso, ele não vai aparecer porque você sentou no vaso público, ou porque você foi para a piscina ou para a praia e aí você pegou o fungo lá na praia. Não é esse o caso. O fungo ele irá aparecer naquele tecido que está em disfunção perante um conflito emocional. Mas com relação à cândida, que geralmente me pergunto é mais cândida relacionada a um contexto ginecológico, a cândida pode dar na boca também, ela pode dar em outras regiões também, né? Mas desse contexto ginecológico nós temos então 3 regiões principais então, que nós podemos observar a cândida.
Primeiro, a cândida pode estar no trígono da bexiga, então que é um contexto mais relacionado à bexiga em si, de demarcação de território, e a bexiga ela tem um padrão de fragilidade no contexto, nessa parte endodérmica, de um conflito de algo sujo, feio, que aconteceu comigo, e muito parecido ao conflito de intestino grosso, do reto sigmoide ali, que é algo sujo, feio, que alguém me fez, que alguém agiu, que é algo que eu considero como muito errado, como desagradável, que eu não consigo evacuar. Então esse contexto de bexiga, mais esse sujo e feio na demarcação de território. Então algo sujo e feio que está acontecendo no meu território, onde eu não posso demarcar o território, ou eu não posso estabelecer os meus limites naquele território, e isso pode fragilizar. Então, enquanto eu estou em fase de estresse, uma proliferação de células, e enquanto eu estou em fase de resolução, nessa proliferação vai começar a necrosar e aí vai aparecer o fungo. Então, o fungo vai aparecer na fase de resolução. Segundo local onde que pode aparecer então esses fungos é com relação à glândula de Bartolini. Então, quando a cândida externa à vagina, então é uma cândida vinculada mais à glândula de Bartolini, que tem um contexto mais de necessidade de lubrificar para a penetração. Então a glândula serve para produzir muco, produzir líquido para facilitar a penetração no ato sexual. Então se há um conflito relacionado a um senso vinculado a uma dificuldade em produzir muco para a penetração, vai produzir então uma proliferação maior de muco ou de líquido na fase ativa de estresse. Na fase de resolução vai produzir então uma necrose com a proliferação então dos fungos nessa fase. Glândula de Bartolini, então, nesse sentido, é um conflito de não produzir muco. Então, segundo o Hammer especificamente e os profissionais que estavam muito presentes ali na relação com ele, é a frustração realmente de uma mulher que tem uma penetração que ela não produziu muco o suficiente, foi uma penetração desagradável, não foi legal, ou um exame ginecológico que não sem a lubrificação, sem o gel, que acaba me incomodando, me doendo, ou sendo algo desagradável, então eu posso ver aquilo como algo ruim mesmo, uma relação sexual onde eu não estava preparada, não teve preliminares, e aí eu tive uma penetração onde que eu não estava à vontade para receber o parceiro, ou foi muito rápido, né? Então não teve a preliminar, então foi muito rápido e eu tive uma dificuldade em receber o parceiro. E também há alguns profissionais que falam disso, de algo sujo, algo feio relacionado ao parceiro sexual. Então eu sinto que o parceiro agiu de uma forma que foi amigo, principalmente no ato, então foi meio forçado, foi algo meio incômodo naquele momento, foi algo que eu não gostei, foi algo, ou que ele quis que eu fizesse algo que eu não considero como algo agradável perante o ato sexual. Então pode apresentar esse contexto então de algo sujo e feio, que pode pegar a glândula de Bartolini com a baixa lubrificação na hora da relação. Ou é como se eu quisesse limpar, né, a questão vaginal de algo que eu vi como sujo, que eu passei como incômodo naquele momento. Ou uma lubrificação para facilitar eu tomar para mim o parceiro. Então, lembra que sempre nos tecidos de endoderma existe o bocado no lado direito e o bocado no lado esquerdo. O bocado no lado direito é uma sensação de pegar o bocado, o lado esquerdo de cuspir o bocado. Então, há uma lubrificação para eu pegar o bocado, então é como se eu quero tornar aquele parceiro meu, ou o lado esquerdo de cuspir o bocado com um senso de se afastar aquele parceiro que agiu de uma forma suja, errada, incômoda comigo, ou uma traição, por exemplo, então ele foi se sujou com outro e veio para mim, então esse senso de não conseguir eliminar algo de sujo que eu passei em um determinado momento. Então, quando eu estou em fase de estresse, há uma proliferação de células. Quando eu estou na resolução, aí eu relaxei, agora está tudo bem, o relacionamento está tranquilo com o parceiro, e agora nós estamos bem, e agora quando eu estou bem, pode aparecer então a cândida. Nesse momento o fungo vai na fase de resolução. Por isso que muitas pessoas falam que eu tive cândida quando eu fui para a praia, mas não é pela praia em si, mas porque geralmente na praia
tenho estresse no dia a dia, agora eu tô com meu parceiro, está tudo bem, a gente está tranquilo, a gente se diverte, a gente está feliz, a gente tem relação e tem tempo para ter relação, então é uma relação à vontade, que eu me sinto bem estando com ele, tem preliminares, tem um tempo a mais. Então, nesse momento que eu estou bem com o parceiro, que eu relaxo e o sintoma aparece. Ou uma situação também não necessariamente de algo relacionado à sexualidade, mas ao parceiro sexual. Então, eu sinto que ele agiu de uma forma suja, errada, que não é considerado como correto, algo incômodo que eu quero às vezes repugnar ou afastar aquele parceiro de perto de mim, ou me incomoda aquela situação com ele, então eu posso ter uma sensação de afastamento nesse contexto sexual que poderia fragilizar também a glândula de Bartolini. O terceiro ponto relacionado à parte então vaginal com relação ao conflito que afeta então a cândida, que desencadeia então a proliferação de cândida, é o conflito relacionado ao útero ou de Eustáquio. Então, o útero ele tem um contexto, primeiro, de perda. Então, quando a mulher vivencia um conflito de perda com relação a perder um filho, um aborto, uma sensação, um neto, uma pessoa muito próxima minha, eu posso ter então uma proliferação de células em fase ativa de estresse, porque é um tecido endoderma também. E essa proliferação de células, quando eu relaxo, tem uma necrose desse tecido e aí vai ter o fungo nessa parte endodérmica que vai então degradar aquele tecido que foi proliferado em fase ativa de estresse e eliminar esse tecido. Nesse momento podem aparecer corrimentos também para a mulher, nessa fase então onde que tem a resolução do conflito e eliminação desse tecido em excesso. Também pode ter uma de gênero, ou seja, o sexo oposto eu vejo como um problema. Então eu tenho um chefe que é uma mulher que tem um chefe que é impositor, age de formas que eu acho incoerentes, desagradáveis. Eu tenho um pai que é muito autoritário, então eu vejo aquele sexo oposto como incômodo, como agindo de formas que eu vejo como feias, erradas, fora das normas. Então, pelo que eu entendo como normas, né? Então, às vezes a mulher pode entender que isso é correto, por mais que o homem entenda que outra coisa é o correto. Mas a interpretação da pessoa, a percepção da pessoa, é o que vai levar à fragilidade. Então, quando a mulher vivencia a sensação de que o meu cunhado traiu a minha irmã, então é aquele sexo oposto que agiu de forma suja, errada, fora das normas, então eu posso, por associação à minha irmã, ter uma fragilidade no útero. E daí pode então gerar uma disfunção e pode gerar uma cândida. Ou eu sinto que o meu esposo me agrediu verbalmente ou agiu de uma forma que eu vi como suja, errada, fora das normas, não coerente, injusta de uma certa maneira, e aquilo eu vejo como incômodo, então isso poderia levar a uma fragilidade também no útero. E essa mucosa do útero, então proliferação em fase ativa de estresse, resolução com necrose, e aí o fungo poderia aparecer nesse fase de resolução, que poderia então aparecer nos exames ginecológicos essa candidíase. Então, quando nós entendemos essa interpretação do que acontece, o porquê que aconteceu, a gente pode sair do estresse. Mas se eu tenho uma repetição, por exemplo, eu continuo vivendo com um parceiro que está sempre me traindo, então é como se eu estou sempre reativando a situação de algo sujo, feio, fora das normas, e eu, por consequência, eu tenho a situação de trair, vejo como sujo, depois a gente está bem, a gente está tranquilo, voltou à normalidade, daí a cândida aparece. Daqui 5 meses acontece de novo uma situação que me liga o alerta, reativo o padrão e daí eu faço de estresse, quando a gente está bem de novo, cândida de volta. Então essas reativações de cândida acontecem quando a pessoa não sai do conflito ou está sempre reviver aquela situação. Vai ficar gravado. Estão pedindo se vai ficar gravado a live, vai ficar gravado por 24 horas no Instagram, vai ficar gravado aqui no Facebook
Ivan Bonaldo Oficial, e nós vamos depois jogar para o YouTube também para que vocês possam assistir. Outra questão que me perguntaram é o déficit de crescimento, quando uma criança tem um bloqueio no crescimento. O que pode ser, então, o que pode acontecer? Temos algumas bases e possibilidades, por exemplo, quando uma criança, por exemplo, um feto, não cresce como deveria na gestação, a gente poderia pensar num contexto onde que a mãe vivenciou uma gestação anterior, onde crescer o feto demais me gera riscos, porque o parto normal com uma criança grande demais pode então me dilacerar, pode me rasgar, pode ter uma epísio que possa ter uma alteração ou um corte maior do que deveria no tecido todo da região então vaginal. Pode ter uma fragilidade da pessoa, como pode ser um transgeracional. Às vezes a mãe dessa menina, dessa mulher que vai ter um filho, pode ter vivido uma situação de perigo de vida num parto com uma criança grande. Então, inconscientemente traz na informação no subconsciente que criança tem que ser pequena para não ter um parto difícil. Então, isso pode encarar então uma relação onde o fato de que no subconsciente criança grande é perigo pode fazer com que essa criança pare de desenvolver em um determinado momento ou não chegue aos 9 meses. Então, um parto aos 7 meses, um parto aos 8 meses, que faz com que eu não chegue ao final e a criança não seja grande demais que possa causar um risco para mim. Isso na gestação. Agora, quando nós olhamos para uma criança que tem uma dificuldade no crescimento, nós olharemos mais para um contexto onde há uma fragilidade em hipófise, em endoderma e fígado. Esse conflito de hipófise, geralmente você sabe que é um conflito da girafa, né, que eles falam, onde é um conflito de não me sentir à altura de algo. Então, se essa criança não se sente à altura de algo em um determinado momento da vida, não me sinto à altura de algo para evitar que as pessoas me confrontem, eu não me sinto à altura para conquistar um objetivo que eu tenho, eu não me sinto à altura de realizar o meu sonho, de fazer as atividades como as outras pessoas, eu não me sinto à altura de manter a família em união, eu não me sinto à altura de, sei lá, de ter amizades que me façam bem. Então, geralmente o conflito é de inferioridade, de não me sentir à altura, não me sentir capaz de algo. Então, esse senso de hipófise é o medo de não me sentir à altura de algo, uma impotência, uma grande impotência, num contexto com fígado de falta. Então, eu me sinto impotente de trazer a mãe para perto de mim, eu me sinto impotente de evitar o pai e a mãe numa desunião que faça com que tenha uma falta de coesão na família, ou situações lá nos antepassados onde houveram realmente impotências de evitar falta de comida. Essa falta de alimento, ela faz com que eu tenha um perigo de faltar, que atinge então a parte endodérmica do fígado, junto com a hipófise, medo de não me sentir à altura de dar conta, de evitar esse processo, faz com que a ativação dos dois ative o hormônio do crescimento. E isso faz com que então há um bloqueio na produção em um determinado momento, fazendo com que possa ter ou um hipercrescimento ou uma diminuição do crescimento para algumas pessoas. E também se fala um pouco nesse contexto de que crescer é perigoso, né? Porque eu me sinto incapaz de me sentir coeso à família a partir do momento que minha irmã nasceu. Então, nesse momento eu me senti excluído, me senti num abandono, me senti falta da coesão, da união com os meus pais, e ali, então, a partir desse momento, eu acabo entrando numa fragilidade com relação a hipófise e fígado ao mesmo tempo. E é bom ser criança, porque enquanto eu estou criança eu tenho afeto, eu tinha o afeto, eu tinha o carinho, o colo dos meus pais, então essa impotência ia alcançar o colo de volta para mim. A Léa perguntou então a dor na penetração sexual, o vaginismo. Então geralmente esse conflito seria mais vinculado à parte ectodérmica, não a endodérmica, que a endodérmica pegaria então essa parte
relacionado à candidíase. Pode ter associação das duas, porque como a glândula de Bartolini tem contexto de algo sujo, feio, ruim com relação ao contato sexual ao parceiro, ou querer me limpar de alguma sujeira, ou lubrificar para expulsar o parceiro, ou que o conteúdo, a penetração foi a seco, né? Então não tinha lubrificação, não tive as preliminares para ter a penetração, então foi ruim, foi incômoda, pode ter o sintoma ali, mas o contexto da vagina em si é ectodérmico no conflito de contato-separação. Então, quando é um contato ou separação, é quando eu me afastei de um parceiro, eu perdi e eu ainda vivencio essa perda, mas geralmente quando há uma perda de sensibilidade, então eu tenho uma perda do estímulo, né? A sensibilidade ao contato que vai dificultar então eu chegar ao orgasmo. O contexto mais da relação de contato indesejado é quando houve uma penetração que não foi agradável, um abuso sexual, um exame ginecológico visto como desagradável, uma curetagem vista como incômodo e sem anestesia, então é uma penetração, um contato doloroso que foi incômodo, então não gostei daquele contato. Até mesmo mulheres podem viver o parto como extremamente doloroso e como se fosse uma agressão na região vaginal, que pode então interpretar como uma penetração indesejada, principalmente quando o médico adentra a parte do colo do útero num toque doloroso. Então ele tenta abrir o colo, ou ele tenta ter um contato com o fórceps, por exemplo. Então há uma penetração que é desagradável e é dolorosa, que eu não queria ter aquele contato. Então a mulher pode passar a ter a sensação de dor. Ou uma episiotomia, que foi um contato que eu não queria, mas naquele momento foi forçado. Então eu tive um contato indesejado que foi incômodo, então não quero mais contato inconscientemente, não é algo voluntário da pessoa. Então eu quero ter relação com o meu parceiro posteriormente, mas no meu subconsciente o contato naquele lugar é perigoso. Então cada vez que há uma procura pelo contato, meu cérebro entende que é perigoso, então há uma relação de incômodo, uma tensão muscular ou dor naquela região. Já tive pacientes que na história da herança familiar houveram então abusos sexuais ou mulheres casadas contra a vontade que tinham que se submeter a um parceiro sexual que não desejavam, ou um marido alcoólatra, um marido violento, e elas tinham que ceder à relação sexual. E também mulheres que provocaram abortos também poderiam entrar com a penetração, porque muitas vezes antigamente se usava agulha de crochê para penetrar o colo do útero para ver o aborto. E é uma penetração baseada em uma frustração. Ou mesmo ir ao médico para que ele retire o feto. Então há um processo ali naquele momento, uma penetração com uma relação de incômodo, de frustração com aquela perda. Principalmente se a mulher às vezes vai forçada a provocar aquele aborto. Então entra numa relação de toque realmente desagradável, incômodo, que gera uma fragilidade. Algumas mulheres também têm a dor na relação devido a uma fragilidade, uma aderência, às vezes por causa de uma cirurgia anterior uterina, de endometriose. Então uma cirurgia prévia pode causar aderências, ou até mesmo uma cesárea pode causar aderência, depende de como a mulher vivencia aquela situação, porque se a cesárea é como legal, ok, não tem aderência, não tem alteração, mas se for vista como algo incômodo, não era o que eu queria e eu fui forçada a ter aquela cesárea, entra num processo de violência, talvez junto ao mesmo tempo, e gera uma fragilidade que pode gerar uma aderência, e na penetração o movimento pode gerar então a quebra da aderência e provocar dor na relação sexual. A Georgina pede então como explica a falta de libido. A falta de libido geralmente é um conflito mais vinculado. Duas possibilidades principais, que é conflito de perda que afeta o ovário e vai gerar então uma baixa produção do testosterona ou do estrógeno, ou principalmente um conflito de segundo lobo. O que é o conflito de segunda lobo? No mundo animal, quando há uma matilha de lobos, há então a fêmea alfa e o macho alfa. Somente o macho e a fêmea alfa podem fecundar, ter relação sexual. Então, quando há
o macho e fêmea alfa é eles que vão procriar, os machos e fêmeas secundários não podem ter relação sexual em geral, porque somente o macho com mais virilidade e mais força e a fêmea mais bonita, com mais capacidade para reproduzir, é que podem ter filhos, porque eles precisam ter uma prole de boa qualidade. Os machos e fêmeas secundários não têm uma ótima qualidade para fecundar e produzir, então, herdeiros de boa qualidade para o clã. Então, macho e fêmea alfa buscam, então, reproduzir para ter uma qualidade melhor no clã. Ou seja, nesse contexto biológico, quando uma mulher ou um homem se sentem secundários ao parceiro ou à parceira, gera uma fragilidade com relação ao libido, onde ele se sente em segundo plano. E todo macho e fêmea que se sente em segundo plano tem uma baixa do libido, para não me sentir frustrado por não ser a prioridade. Então, se eu não sou prioridade na vida do meu parceiro, eu diminuo o libido para não buscá-lo e me frustrar. Então, por exemplo, se o meu parceiro todo dia vai jogar futebol e me deixa segundo plano, todo dia ele está no videogame e me deixa segundo plano, todo dia ele vai lá na casa dos pais dele e eu me sinto deixado de lado, ou a minha esposa tem um filho antes do casamento e eu sinto mais prioridade a ele do que para mim. Eu sinto que ela me deixa de lado porque ela se dedica muito ao trabalho e eu sou em segundo plano. Então, sempre quando há uma sensação de me sentir segundo plano, seja por essas questões de profissional, família ou celular, fica muito no celular hoje em dia, eu me sinto deixado de lado, eu posso me sentir uma loba secundária, um lobo secundário. Ou quando realmente há uma sensação de que outras mulheres podem ser mais bonitas do que eu, outras mulheres podem ser prioridade, ou ele buscou outras mulheres, ou ela buscou outros homens, então eu me sinto segundo plano nessa situação, e daí entro no conflito de segundo lobo. Então eu me sinto não desejado porque outros podem ser melhores do que eu. Então, para eu não me frustrar buscando ele ou ela, eu diminuo o libido, porque assim eu não tenho vontade, se eu não tenho vontade não tem perigo, né? E assim como se uma mulher tem uma frustração sexual, eu não tenho por que ter libido, porque se eu tenho libido eu vou ter vontade, mas o sexo não é bom para mim, ou não é aquele parceiro que eu gostaria de estar comigo, eu não gostaria de permanecer com ele, então eu não quero ter relação com ele, então por que tenho libido, né? Então baixo o libido, principalmente no ambiente familiar, porque ali de casa, porque daí eu não quero, não estou afim, eu não me sinto à vontade com ele. Então são várias as possibilidades. Já vi muitos casos também onde na relação sexual o homem ou a mulher sente que o parceiro, principalmente olhando nesse caso para homens, né? Quando ele sente que a mulher não está presente no ato sexual, mas a mulher também pode sentir que o parceiro não está presente no ato sexual, como se ele estivesse voando, pensando em outra, ou não está ali naquele momento, não está completamente aqui comigo. Então o homem sente que não está sendo viril o suficiente para dar prazer à sua mulher. Então nesse momento que ele tem a relação sexual, ele sente que ela não chega no orgasmo, ela está mentindo, eu sei que não tá legal, eu sei que ela não tá gostando, ou ela tá com dores, então é melhor eu não ter vontade de buscá-la do que buscar e ver que eu não estou sendo eficiente, eu não estou sendo com boa qualidade aquela relação sexual que estou dando prazer para minha parceira. Já teve casos também de pacientes onde que a mulher teve uma cirurgia de útero e essa cirurgia de útero gerou amigo, ele tinha medo de machucá-la quando tinha relação sexual. Então, é melhor não ter libido do que procurar e entrar, às vezes, num perigo de machucá-la, de fazer ela sofrer. Então, o cérebro entra num processo de redução do libido automaticamente. Há também vários casos de mulheres e homens, né? Então, mulheres, por exemplo, que passam por um parto difícil, um parto com risco de vida, e a partir desse momento o cérebro entende que gestação é perigoso. Se gestação é perigoso, qual é o perigo antes da gestação? Então eu não posso ter relação sexual, porque se eu tiver relação sexual, corro o risco de ter uma gestação. Então diminui o libido para evitar eu entrar na relação sexual, para evitar um perigo maior, que seria o perigo da gravidez em si. Então há uma redução do libido com proteção.
do homem da mesma forma. Se o homem presenciou o parto e viu na mulher um risco de vida para ela, ficou angustiado, ficou inseguro com ela ali, pode também ter medo de ter relação para que eu não quero que ela morra, né? Então eu não quero que ela passe por aquilo de novo. Então baixa a libido naquele momento para evitar que eu busque ela e passe por um risco, um transtorno. Então uma coisa é racionalizar, né? Porque racionalmente eu sei que usando camisinha, eu sei que usando anticoncepcional eu evito o perigo de engravidar. Mas o inconsciente não sabe disso. Então, principalmente se lá na herança familiar, a avó, bisavó, passou por esse risco e antigamente não tinha camisinha anticoncepcional. Relação sexual e gravidez. Então, se ficou gravado no inconsciente esse contexto, o cérebro vai entender que eu tenho que evitar o perigo para evitar passar por esse transtorno. A Rosana pergunta se no caso de homens a impotência e ejaculação precoce é o mesmo contexto ali do libido, tá, Rosana? Quando nós entramos no conflito, então, do homem segundo o lobo, é como se ele não era permitido ter a relação sexual. Então, quando eu me sinto segundo plano, a mulher dá mais prioridade ao trabalho, aos filhos, a outras questões. Eu me sinto que ela está sempre lá com a mãe dela, porque ela está sempre querendo cuidar da mãe dela e eu sou segundo plano. Então, a sensação dessa percepção do homem naquele momento pode gerar uma sensação então de fragilidade, de ejaculação precoce e posteriormente impotência. Então, quando eu não me sinto prioridade com relação à parceira, ou quando eu me sinto desvalorizado também no contexto com relação à parceira, onde eu sinto que ela me rejeita, então eu vou procurar ela e ela se fecha, eu vou procurar ela e ela se afasta de mim. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não estou afim, hoje estou com dor de cabeça, hoje isso, hoje aquilo. Então é como se eu tenho as rejeições contínuas, eu não me sinto que eu tenho a parceira. Então pode ser um contexto então, que eu visualizo uma sensação ou deduzo uma sensação que a minha parceira não é minha, ou quando realmente eu perdi minha parceira. Então existem homens que passam pela perda da parceira, seja uma perda por morte, e eles começam a ter impotência. Então quando ele começa a ter relação com outras mulheres, mas ainda não aceita a perda da parceira, da morte, ele vivencia a impotência nesse novo relacionamento. Ou se eu me sinto traído pela minha esposa, então ela me traiu e está lá com outro, e se eu ainda não lido bem com aquela situação, eu posso ter a impotência com uma nova parceira, ou mesmo se eu volto a ter relações com essa parceira, eu posso ter essa fragilidade também com relação à impotência ou com a ejaculação precoce. Então depende muito da forma com que a pessoa vivencia a situação, que ela pode apresentar um sintoma ou outro nesse sentido. Espero que tenha ficado claro esses contextos, então, ginecológicos e contextos relacionados às questões hormonais. E uma última pergunta ali que foi realizada também lá no WhatsApp. Então, quem não está no WhatsApp aí, quem está no Facebook, o link está ali na lateral nos comentários. Se quiser participar do WhatsApp, conversar e receber todas as notificações do congresso, clica ali que você vai receber todas as palestras. Uma pergunta que me fizeram é uma pergunta um pouco mais evoluída dentro das leis biológicas, que fala sobre as constelações cerebrais. Para quem não sabe o que é constelação cerebral, é que quando mais de um órgão está ativo ao mesmo tempo. Então, quando tem mais de um órgão ativo ao mesmo tempo, que quando nós vivemos um conflito emocional, nós temos uma alteração no psique, na reação emocional, no cérebro e no órgão ao mesmo tempo. Então, no cérebro, existe sempre um centro de controle de cada órgão e tecido do nosso corpo. Então, existe uma região específica que controla cada região do nosso corpo. Eu vou mostrar modelinhos para vocês aqui, para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, no nosso cérebro, aqui nós temos o tronco cerebral, existem vários pontos, cada ponto representa um órgão ou tecido do nosso corpo. Então, tem o fígado, o pâncreas, duodeno, o intestino grosso, o intestino delgado, tem as regiões então no cerebelo, as regiões no córtex cerebral. Então, cada um desses focos representa um centro de controle de um órgão específico do nosso corpo. Então, se eu tenho uma fragilidade no estômago,
eu vou ter uma região no cérebro que vai ligar um alertazinho ao mesmo tempo. Então o Hammer fala que é os círculos concêntricos que vão estar presentes se nós fizéssemos uma tomografia cerebral desse paciente. Então existe esse foco ativo no cérebro e ao mesmo tempo no órgão. Então, em conjunto, esses dois processos. Quando acontece de, por exemplo, no córtex cerebral existir um foco de Hammer de um lado do cérebro e ao mesmo tempo do outro lado do cérebro, isso significa uma constelação cerebral. O que é uma constelação de estrelas? É quando tem várias estrelas ao mesmo tempo no céu. Então, essa constelação cerebral é quando tem vários pontos ativos ao mesmo tempo no cérebro. Para quem estuda leis biológicas, conhece muito bem isso. A pergunta foi: é possível ter mais de uma constelação ativa ao mesmo tempo? Claro que é possível e é muito mais frequente do que a gente imagina. A grande maioria das pessoas tem várias constelações cerebrais ativas ao mesmo tempo. Por que existem as constelações cerebrais? Porque quando nós temos uma alteração em órgão, vamos falar de uma bronquite. Eu tenho uma bronquite, está ativo, então meu brônquio, só que ao mesmo tempo daí eu vou viver um conflito recorrente de brônquio. Então tenho bronquite 1 ano de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade a bronquite. Daí nesse momento aos 5 eu vivo então esse conflito de brônquios, que é um conflito de ameaça, de perigo no meu território ou de medo no território, onde é que eu não posso dissuadir uma pessoa ou uma situação. Só que ao mesmo tempo eu vivencio um outro conflito do outro lado do cérebro em laringe. Então eu ativo brônquio e laringe ao mesmo tempo, que é um conflito de ameaça no território, onde não estão me dando meu território, ou estão tomando meu território de mim. Nesse conflito associado, para evitar que o sintoma se torne grave demais e cause um risco à minha saúde, meu cérebro ele modifica a percepção. Ao invés de ter um sintoma em órgão, um sintoma emocional. Então esse sintoma emocional que passa a acontecer é um sintoma que é chamado de constelação planante. É aquela pessoa que está no mundo da lua. Então ele está sempre voando, está lá pensando lá na lua, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então na hora da aula está lá voando, pensando em coisas. Quando está em casa, o pai e a mãe estão conversando, às vezes está lá pensando em outras coisas. Então precisa chamar várias vezes para descer na terra. Então, o que acontece? Muitos pais acreditam que a criança, às vezes, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, resolveu o conflito, tomou aquele remédio que a bronquite sumiu. E às vezes não sumiu. Você mudou a percepção. A criança mudou a percepção da forma com que ela visualiza. Ao invés de ter um conflito de bronco que se torne grave demais, essa criança agora tem um conflito planante. Então ela voa, não tem mais sintomas físicos para evitar o sintoma incômodo, mas tem sintomas emocionais. Então as constelações geralmente geram sintomas emocionais para as pessoas, fazendo com que elas ajam de forma agora diferente de que antes. Porque ao invés de eu estar aqui, presenciar as brigas, discussões, desentendimentos dentro do ambiente familiar, eu vou para sair daquele ambiente que me é incômodo. Então por isso que quando eu presencio muitas brigas do meu pai e minha mãe, eu tenho as bronquites, mas chega um momento que eu começo a voar. Então eu estou aqui na mesa do almoço, mas eu estou voando, pensando em outras coisas lá no mundo da lua, para sair daquele ambiente que me é incômodo, as brigas, as discussões, as picuinhas que acabam acontecendo. Então às vezes geralmente essa criança não gosta muito de barulho, quando tem muito barulho ela voa. Então é uma possibilidade, tá? Então, se alguma pessoa falar assim que é possível ter uma constelação cerebral, eu duvido muito, porque muitas vezes a gente nasce já com um padrão emocional de personalidade baseado nos conflitos que a gente recebe transgeracional, recebe na gestação e vivencia no começo da nossa vida. Então, um adulto não ter constelação é impossível, eu acredito, porque a gente pode minimizar a intensidade dessa constelação. Seja uma constelação agressiva, onde uma pessoa é raivosa, briguenta, irritadiça, que acaba confrontando o tempo inteiro, a gente tem como amenizar essa constelação, diminuir a intensidade, mas muitas vezes
pode ser um pouco mais difícil resolver por completo, porque a gente está sempre vivendo conflitos territoriais. E é possível uma pessoa planante que fica sempre voando reduzir a intensidade desse voar dela para ela concentrar melhor, para que ela foque nos estudos melhor, mas reduzir a intensidade, mas não que ela mantenha em alguns momentos a situação. Existe uma constelação chamada então de constelação mitomaníaca, que é uma constelação onde a pessoa, ela, para adquirir o espaço dela, para ela se sentir inserida em algum grupo, ela perdeu a identidade do grupo, ela perdeu o espaço dela, perdeu o território dela, então é como se ela tivesse uma propensão mais a criar histórias, a modificar histórias para ela se sentir aceita no grupo. Então essa mitomania é um contexto de aceitação. Políticos buscam muito isso para se sentirem aceitos, para que eles tenham o território deles. Então o político ele vai criar uma história às vezes. O autor de uma novela, o autor de um filme, imagine o cara que inventou O Senhor dos Anéis, então ele é um total mitomaníaco. Então para ele receber o mundo dele, para ele encontrar a identidade dele, para ele ter o espaço dele, ele teve que criar um mundo. Então essa criação de um mundo interno é um contexto de mitomania. Então essas constelações não são ruins, elas servem para nos proteger no momento que a gente se sente sem território, que eu me sinto sem o meu lugar, eu me sinto que tomaram o meu espaço, eu me sinto excluído, me sinto isolado. Então há uma mitomania ou há uma constelação planante, há uma constelação agressiva para que eu possa reconquistar meu território, para que eu consiga criar um território dentro de mim, para que eu consiga então me sentir bem naquele ambiente onde é que eu estou. Então as constelações servem com benefício. E por isso, muitas pessoas, por exemplo, que cometem suicídio ou têm tentativas de suicídio, elas têm várias constelações ao mesmo tempo. Por exemplo, ela tem que ter a constelação de pensamentos obsessivos sobre morte, que é uma constelação pós-morte, onde é afetado a artéria coronária ao mesmo tempo. No cerebelo tem que ter a constelação emocionalmente morto, onde tem que ter uma fragilidade de um lado e derme do outro, ou na região do pericárdio direito e pericárdio esquerdo, mesentério direito e mesentério esquerdo. Então tem que ter o conflito glândula mamária direita e glândula mamária esquerda. Quando está ativa os dois lados ao mesmo tempo, a pessoa é emocionalmente morta. Ela tem uma dificuldade de expressar sentimentos, expressar emoções. Então, ela não se importa se ela deixar as pessoas, se ela morrer agora, tanto faz como tanto fez. Então, ela não tem emoções naquele momento, ela tem que estar emocionalmente morta. E, ao mesmo tempo, tem que estar com pensamentos obsessivos sobre morte. Então, quando eu tenho perda de território bilateral no cérebro, eu tenho daí uma possibilidade, em fase ativa, de pensar na morte. Senão, eu não tenho pensamentos na morte. Então, eu tenho que ter perdido alguém, perdido meu território. Então, se fala muito que se um homem perde a família e perde o emprego, é um homem propenso a matar ou morrer. Porque eu perdi meu território, não tenho nada. Eu não tenho nada a perder mais. Então, eu perdi todas as posses, todos os territórios e eu não me sinto inserido em algum lugar. Então, ele tem que ter esses dois conflitos ativos ao mesmo tempo. Se é de uma forma violenta, agressiva a morte, como um tiro, por exemplo, pode ter um conflito, então, relacionado a reto do intestino mais vesícula ou curvatura menor do estômago, que atinge, então, um conflito de agressividade. Então essa pessoa é emocionalmente morta, ao mesmo tempo pensamentos obsessivos sobre morte e ao mesmo tempo uma agressividade. Se uma pessoa salta, por exemplo, de um prédio, salta da ponte, ela geralmente vai ter então emocionalmente morta, pensamentos obsessivos de morte, mais planante. Então ela vai ter brônquios e laringe ativa ao mesmo tempo para ela ter essa vontade de voar, de saltar. Senão eu não vou usar essa forma de suicídio. Então cada forma de busca de suicídio também tem um padrão específico com a vivência da pessoa. Então pode sim ter vários conflitos ao mesmo tempo. Eu posso às vezes em alguns momentos estar um pouco mais autista. O autista não significa a síndrome em si, mas
uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, mais comprometida com ela mesma, mais isolada, menos comunicativa. Então esse conflito de constelação autista é um conflito lá na vesícula, mais um conflito na laringe. Então pega a sensação de não expressar, não falar, então eu me fecho um pouco mais, fico introspectivo no meu canto, ao mesmo tempo eu posso estar meio depressivo no contexto de agressividade também, então eu tenho uma agressividade contida, onde eu me chicoteio, fico com raiva de mim mesmo por umas ações que eu tomei, por umas decisões que eu tomei, então eu fico junto nesse processo, com uma megalomania ao mesmo tempo, uma sensação de hiperperformance, então onde que eu tenho que dar resultado no trabalho que eu estou fazendo aqui, então uma constelação de mesoderma novo, então pode ter uma associação de coisas ao mesmo tempo, depende do que a pessoa está vivendo, a circunstância que a pessoa está vivendo, mas a gente muitas vezes acende muitas constelações em vários momentos da nossa vida, dependendo a circunstância e a situação que a gente está vivendo. Mas isso serve para uma aula mais aprofundada dentro de um curso aí que você possa fazer dentro das leis biológicas. Dentro do curso Origens eu falo mais aprofundado sobre cada uma das constelações e o entendimento desses processos. O que fazer diante dos sintomas identificados, como trabalhar o trauma. Muitas vezes se fala que o fato só de entender o que aconteceu já me dá uma compreensão e faz com que eu saia desse processo. Ou seja, então se eu entendi que aquilo me fez mal, aquilo que aconteceu, eu posso então, eu agora, ou aceitar ou dar um primeiro passo para que aquilo já não me incomode mais. Então se eu estou num relacionamento abusivo, depende de mim tomar o passo de me separar ou resolver essa situação de alguma maneira. Então, se eu não posso dar um passo, eu continuo no processo do sintoma. Toda pessoa que permanece em cima do muro, permanece sofrendo, permanece vivendo a mesma situação, vai permanecer com o sintoma. Não há tratamento que vai resolver o sintoma enquanto eu permaneço vivendo a situação. Eu posso aliviar o sintoma momentaneamente, mas ele vai voltar. Ou vai voltar um outro sintoma relacionado ao conflito que você está vivendo. Então, a primeira coisa é entendimento do que está acontecendo. Se eu tenho entendimento, eu consigo, então, entender o que me fez mal e como eu posso, então, tomar um passo para sair daquela frustração. Será que eu preciso deixar o passado para trás? Será que eu preciso agradecer aquelas pessoas que me fizeram o mal de alguma forma, porque aquilo me ajudou a impulsionar para frente? Será que eu preciso, às vezes, deixar de ser criança e realmente aceitar as coisas que acontecem no meu dia a dia e poder agora evoluir como um adulto e parar de ficar chorando por coisinhas que estão acontecendo? Será que eu preciso parar de ser o filho da minha mãe para ser o adulto, pai dos meus filhos ou mãe das minhas filhas, dos meus filhos? Qual é a situação? Tudo depende da situação. Claro que nem sempre é fácil nós mesmos sair para identificar o conflito. Eu mesmo tenho dificuldade às vezes de resolver alguns conflitos meus, eu tenho que ir buscar terapia, então eu vou lá na Júlia, na minha terapeuta, na minha psicóloga, eu vou lá no Reiki, eu vou lá na constelação familiar, eu vou lá, sei lá, psicóloga, constelação, na micro, eu vou lá fazer um Theta Healing, eu vou lá fazer um Psyche, então eu vou na osteopatia, na posturologia, então eu vou buscar às vezes alguma ferramenta para que eu possa olhar para dentro de mim nesse processo. Então, quando há uma ferramenta que possa possibilitar, isso auxilia ainda mais, porque quando nós olhamos para nós mesmos, às vezes algumas coisas a gente consegue identificar e dar os primeiros passos. Às vezes uma outra pessoa olhe para a gente, para ela tirar esse nuviado da nossa frente, porque às vezes a gente coloca um tampão na frente que a gente não consegue enxergar algumas situações. A Georgina pede, então, automutilação é também nesse contexto de constelação? Sim, Georgina, a automutilação ela entra nesse contexto que a pessoa tem que estar emocionalmente morta. Emocionalmente morta é ausência de emoções, mas também ausência de sensações. Então, o emocionalmente morto, ele pode ter diminuição da intensidade da dor. Então, eu digo a dor porque se eu fui atacado, que é o conflito do emocionalmente morto, eu fui atacado por pessoas a vida inteira, criticado, confrontado, apanhei, recebi impactos emocionais de críticas,
por vários momentos e esse ataque me fez causar uma dor em mim. Então, se o meu cérebro entende que ser atacado é frustrante, eu diminuo a minha intensidade de dor física e dor emocional, porque se eu não tenho mais emoções, eu não me incomodo com os ataques dos outros. Eu não me incomodo com as frustrações de ser deixado, por exemplo. Então, essa diminuição de sensibilidade faz com que naquele lugar eu possa me cortar e tô nem aí, né? Então, eu posso me cortar sem emoção nenhuma naquele local. Então, esse é o princípio. Se a automutilação tem pensamento com suicídio, daí entraria constelação bilateral, então emocionalmente morto, mais pensamento obsessivo sobre morte, derme fragilizado, mas pode ser simplesmente um conflito, não necessariamente de pensamento de morte, mas simplesmente de se cortar. Então, geralmente, quem se corta é quem viveu um ataque em um determinado lugar. Por exemplo, uma pessoa que foi segura e forçada a fazer algo, ou a pessoa levou um chacoalhão naquele determinado local. E se você perceber, uma pessoa que faz tatuagem, ela está se automutilando também. Então, por que ela vai perfurar uma determinada região do corpo por acaso? Ninguém faz uma tatuagem por acaso. Ela tem uma fragilidade naquele ponto específico, naquele lugar específico, e aquele lugar ele dá uma conotação com a vivência que a pessoa está vivendo agora. Então, enquanto eu estou em fase ativa de estresse com determinada situação, por exemplo, braço esquerdo interno de um homem, por exemplo, se ele é destro que aplaude com a mão direita, o braço esquerdo tem a ver com mãe ou filhos. Do lado interno, ele pode desenhar a figura da filha dele. Então, o que representa o lado interno do braço? É trazer para perto de mim, acolher, proteger. Então, se eu tenho medo de perder, não poder acolher, ou eu tenho perigo de me separar com a minha esposa e perder minha filha, eu posso tatuar naquela região onde é que eu tenho o senso de perda de proteção, não poder dar proteção a ela, a minha filha. Então, existe em cada lugar uma relação específica, né? E quando há, então, essa relação de fazer a tatuagem, muitas vezes a pessoa pode, então, ter uma dificuldade de sentir o toque, o desenho ali naquele momento, né? Então ela, eu senti um pouquinho, mas nem era tanto assim. Enquanto outras pessoas poderiam sentir imensamente aquele contato naquela região. Então esse processo da perfuração pode ser um contexto de constelação vinculado a derme, então nesse momento, que seria esse contexto de emocionalmente morto. E é isso que acontece geralmente com os animais. Quando um animal é abocanhado, ele entra numa sensação de fingir de morto. Porque se eu finjo de morto, eu não tenho emoções, eu não me debato, mais fácil daquele outro animal soltar a boca, porque eu já morri, né? Então ele vai soltar e na hora que ele soltou, tem uma propensão maior em fugir daquele lugar. Então eu posso ter esse fingir de morto ou me sentir emocionalmente morto sem sentimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Agora chegamos quase a 1 hora de live. Eu ia falar só algumas coisinhas, mas que bom que vocês fizeram várias perguntas aí que eu pudesse, às vezes, prolongar um pouquinho mais essas informações. Eu espero que tenha sido vantajoso para vocês, muito legal aí esse momento junto com vocês. Um grande abraço e eu vejo vocês em outro momento, então, numa outra live, em outras informações. Vai deixando as suas mensagens, manda lá no meu perfil, no meu direct as perguntas, que nas próximas lives aí nós vamos fazer nessas próximas semanas antes do congresso, várias lives que eu vou respondendo todas as perguntas que vocês tiverem dentro de lives, valeu? Então manda lá, a live vai ficar salva 24 horas aí para vocês, manda no meu direct as perguntas que eu vou respondendo. Um grande abraço e eu vejo vocês amanhã. Tchau!